Eu tenho um paciente canino aqui com hipotireoidismo, eu estou notando uma bradicardia sinusal, tem onda P que conduz ao complexo QRS, existe intervalo PR, essa onda P é positiva na derivação D2 e também na derivação AVF, só que a frequência de disparo desse nó sinusal está reduzida. Isso está acontecendo porque esse paciente ele é menos responsivo a estímulo catecolaminérgico e também tem aquela interação nos canais de sódio e de potássio. É muito comum a gente fazer eletro do paciente que tem hipotireoidismo e notar uma bradicardia. Às vezes o paciente não está propriamente dito em bradicardia, mas você observa ali uma frequência cardíaca no limite inferior para aquela espécie. Então, isso pode acontecer sim por conta do hipotireoidismo. Podemos também ter sinus arrest ou parada sinusal. O que é o sinus arrest? É quando eu tenho um intervalo aqui, ó, entre um batimento e outro, que excede o dobro do intervalo fisiológico do paciente, né? Então, por exemplo, eu tô vendo aqui que o intervalo de um batimento para o outro tem, por exemplo, 10 quadradões aqui. Se eu contar um sinus arrest, eu teria uma pausa maior do que 20 quadradões. A gente pode fazer isso, é muito visível, né? A gente consegue só de olhar e falar, olha, tá tendo sinus arrest. Se não, precisa realmente medir para ter certeza que excede o dobro do intervalo RR. Alterações muito frequentes no paciente com hipotireoidismo no eletro é bradicardia, sinus arrest e ele também pode ter bloqueios atrioventriculares. Eu não esperaria um bloqueio atrioventricular total, né, um BAVT, ou seja, um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, somente por conta de hipotireoidismo. Agora, um BAV de primeiro grau, que eu tenho um prolongamento do intervalo PR, ou então um BAV de segundo grau, em que a gente começa a ter ondas P que não conduzem a complexos QRS, a gente pode esperar no paciente com hipotireoidismo. E muitas vezes entra como um dos diagnósticos diferenciais. Esse paciente veio para você fazer o eletrocardiograma, você viu essas alterações, muitas vezes esse paciente passou por consulta cardiológica, você viu que ele é letárgico, que ele tem ganho de peso, que é aquele paciente muito tranquilão. Tem que pensar no hipotireoidismo, tá? Como um dos diagnósticos diferenciais. Algo que também pode acontecer, pessoal, é supressão de milivoltagem do complexo QRS. O que é essa supressão de milivoltagem do complexo QRS? É quando a onda R, na derivação D2, no paciente canino, está abaixo de 0,5 milivolts. A gente fala que teve uma supressão de milivoltagem dessa onda R. Isso pode acontecer em inúmeras situações, tá? Desde uma efusão, por exemplo, pericárdica, até mesmo um paciente com hipotireoidismo. Existem algumas justificativas para isso, ninguém sabe exatamente ao certo por que isso acontece, mas uma das teorias é que esse paciente hipotireoideu, ele tem ganho de gordura corporal, também ganho de gordura ali entremeada à massa muscular, e isso dificulta a captação do impulso elétrico pelos eletrodos que estão na superfície da pele. Então, a gente pode ter supressão de milivoltagem pelo paciente ser ali, estar obeso, né, e ter ali o hipotireoidismo. E também pode acontecer inversão de polaridade da onda T. O que é essa inversão de polaridade da onda T? É quando eu observo que ao longo do meu exame, a onda T em uma derivação, por exemplo, a derivação D2, ela está positiva a maior parte do tempo. E aí, em algum momento, essa onda T inverte de polaridade, fica negativa ou fica bifásica.